Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, aos prezados amigos, familiares, ex-alunos, amigos lá das AMES, né, Associação Médica Espírita. Enfim, eu quero dizer que tenho muito prazer, muita alegria em estar com vocês na noite de hoje novamente, por intermédio da UNEMLAR, União Espírita Nosso Lar aqui de Jaboticabal. Hoje nós vamos continuar o estudo da mediunidade através dos tempos, uma abordagem antropológica, parte 2, porque a primeira parte nós desenvolvemos na quarta-feira passada, e como o Aulus disse, essa primeira parte já está disponível na internet à disposição de vocês, né? Bem, então, pedindo a Jesus que a sua paz permeie aqui todos os lares, que nos envolva a todos, nós vamos começando a nossa tarefa da noite de hoje. Esse tema, pessoal, faz parte desse meu livro Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório e Moral como Objetivo. Especificamente é o capítulo 6 do livro, né? A mediunidade através dos tempos. Então, na primeira parte, eu acabei falando que eu estou me baseando no livro de Herculano Pires, O Espírito Tempo. E Herculano, ao abordar o assunto com uma visão antropológica, ele focaliza o desenvolvimento cultural do ser humano através dos tempos e também o seu ganho psíquico, e com isso a manifestação da mediunidade vai se fazendo de maneira diferente nas diferentes etapas. Cada uma dessas etapas, Herculano chama de horizontes culturais, com base na literatura que ele já vai citando. Então, aí ele fala do horizonte tribal primitivo, agrícola, civilizado e profético. Mas Herculano, nesse livro Espírito Tempo, ele acrescenta ainda mais um horizonte, que é o horizonte espiritual, conforme nós vamos ver ainda hoje. Então, na primeira parte, pessoal, nós tratamos do horizonte tribal primitivo e do horizonte agrícola. Eu vou fazer um repasse, mas hoje nós vamos continuar com os outros horizontes, priorizando a maneira como a mediunidade se manifesta em cada uma delas. No horizonte tribal primitivo, eu quero assinalar que Herculano Pires valoriza muito a contribuição de Ernesto Bosano, filósofo italiano, que, sob a ótica espírita, ele acrescenta comentários muito importantes aos estudos que foram feitos por etnólogos, sociólogos, antropólogos, em tribos primitivas lá do Havaí, em relação ao que ele diz horizonte tribal primitivo, né? E Ernesto Bosano, desculpa, ele tem uma teoria que Herculano Pires vai acompanhando no desenvolvimento do seu trabalho, e Bosano diz o seguinte: o pensamento do homem primitivo é incapaz de abstrações diretas, apoia-se sempre em realidades positivas e fatos concretos. Por quê? O homem primitivo, diz ainda Ernesto Bosano, ele não tem capacidade de gerar ideias, princípios, conceitos diretamente no seu psiquismo. Tudo isso vai ser fruto da sua vivência do concreto. E nessa vivência do concreto do homem primitivo, existe o fenômeno mediúnico nas suas mais diferentes expressões. Esse horizonte é muito rico, é muito bonito. Então, fazendo um resumo, nós vimos a manifestação do mediunismo primitivo, aquela forma de mediunidade que é espontânea, que não é analisada racionalmente, que vai acontecendo, faz parte da vivência do concreto. Então, esse ser gregário, ele cria duas formas de expressão cultural: o antropomorfismo, no plano da matéria, e o animismo, no plano dos valores. Depois, com isso, ele faz deificação de elementos da natureza, ele passa a ver o trovão, um raio, uma grande tempestade, árvores muito grandes, enfim, como elementos divinatórios, ele divinifica esses elementos, e então nasce a adoração e o temor. E depois acontece nesse horizonte ainda um processo que vai se arrastar por todos os outros, que é o chamado processo de racionalização. O que é isso? A figura de observador do homem primitivo no terreno do concreto, ele vai aos poucos passando o conteúdo dessa vivência para
o plano das ideias, como diz Herculano, para o plano do racional, para o abstrato. Então, ele vai passando aos poucos da figura de observador para a figura de pensador. Como Herculano registra muito bem, nós vamos ver que esse processo de racionalização, ele vai se estender pelos outros horizontes também. Porque uma coisa que Herculano frisa muito, e que eu quero falar para vocês, os horizontes não são comportamentos estáticos, eles permeiam o conteúdo de um em relação ao outro, né? Tanto que nós vamos ver, por exemplo, o mediunismo do Velho Testamento, através dos profetas, ele vai ser citado no horizonte agrícola, ele vai voltar a ser citado depois no horizonte profético, né? Porque são ângulos diferentes de abordagem de uma mesma situação. Então, nós vimos esse horizonte na vez passada, inclusive falamos dos resíduos culturais que nós ainda temos, e que são muitos. Bom, falamos também do horizonte agrícola, o mediunismo do Velho Testamento, como eu acabei de dizer. Nesse horizonte, a vida social é sedentária. Eu pus entre aspas, porque não é sedentária de ficar sem fazer nada, é a vida dos assentamentos. Por exemplo, Herculano registra o Egito Antigo como sendo símbolo da vivência do horizonte agrícola, porque tinha o Nilo, né, uma fonte de água ali natural. Então, o ser humano, ele, de início, ele pode ser até viajante de um lugar para o outro, mas depois ele se fixa no lugar quando ele encontra uma água abundante, seja à beira de um rio, de um lago, do mar, ou uma fonte natural, ele fica por ali, não é? Então, nesse horizonte, o antropomorfismo e o animismo do primeiro horizonte, eles acabam se acentuando. Nós vamos encontrar, inclusive, mitos de dupla natureza. Por exemplo, os faraós, no Egito Antigo, eles são considerados seres de dupla natureza. Eles são filhos da rainha, mas são considerados também de origem divina, porque quem havia fecundado a rainha não é o seu esposo, mas sim uma das divindades, né? Então, são mitos. A pessoa é mitificada, ou seja, ela passa uma categoria superior à categoria da sua realidade concreta. Bom, ainda nesse horizonte agrícola, fazendo um resumo, nós vamos ver, então, que o ser que era gregário se torna social, a racionalização anímica se intensifica, surgem os conceitos de fetiches, mitos e ritos, uma religião antropomórfica surge de maneira ostensiva, tanto na Grécia quanto em Roma, né? O Olimpo grego, a religião antropomórfica romana, não é? Então é o tal do politeísmo. Existem famílias de deuses, existem homens, idosos, mulheres, filhos, crianças, então de várias idades, nós concebemos nessa fase os deuses à nossa imagem e semelhança. Bom, vamos ver o assunto de hoje, horizonte civilizado. Ele permeia toda a civilização greco-romana. Nesse horizonte, nós temos três coisas importantes para tratar. Os tais dos estados teológicos, a forma de mediunidade que se manifesta aí é de um mediunismo oracular, e depois nós vamos ver também que nesse horizonte, para e passo com estados teológicos e mediunismo oracular, existe uma grande expansão do psiquismo, de maneira que existe um florescimento no plano das ideias do psiquismo, né? Nós vamos ver logo em seguida. Então, focalizando de início os estados teológicos. O que significa isso? Na regência das comunidades existe um duplo comando, o poder humano, representado pelo poder do Estado, mais a influência, a pressão religiosa que representa o poder divino. Então, existe uma coisa permeada, existe uma coisa em bloco da atividade humana, do poder do Estado e do poder da religião. Por isso que são chamados estados teológicos, né? Essa característica de estado teológico, ela nada mais é do que um resíduo daquele processo de racionalização. Porque vocês se lembram quando eu falei lá no horizonte primitivo? Então, aquele homem que é gregário, ele é observador do plano do concreto, sendo que a vivência do seu mediunismo faz parte da vivência do concreto. Mas, aos poucos, ele vai passando esse conteúdo para o seu mundo das ideias, é o processo de racionalização. Então, ele fica com um pé no concreto e um pé no abstrato, um pé na parte humana, um pé na parte divina, um pé, digamos assim, na realidade
do concreto e um pé na realidade do abstrato, né? Então, a representação dos estados teológicos é um resíduo do processo de racionalização, que vai ainda continuar em outros horizontes, como nós vamos ver, né? Bem, então, continuando, nesse horizonte civilizado, nós temos muitos resíduos culturais desses estados teológicos. Por exemplo, essa foto que eu trouxe para vocês é da antiga congregação lá da minha faculdade. Hoje está reformado o setor, é outra coisa, né? Mas vocês podem ver aí que junto com a mesa onde se senta o diretor, ao lado o vice-diretor e do outro lado o secretário, representando a comunidade universitária, existem os dois símbolos. O símbolo do Estado, representado pelas bandeiras, e atrás o símbolo religioso, representado pelo poder religioso, né? Então eu pergunto, será que caberia em ambientes públicos símbolos religiosos que na realidade são de uma corrente religiosa, não é? Porque o nosso país, desde a reforma da Constituição, que foi em 1987, portanto já faz muito tempo, o Brasil foi considerado um país laico, ou seja, ele não tem vinculação religiosa, ele não tem oficialmente uma religião institucionalizada, aceita como sendo a religião representativa do país. Mesmo assim, ainda nos ambientes públicos, vocês podem ver em cartório, em vários ambientes, o símbolo religioso, geralmente representado por uma cruz, está permeando a vista desses ambientes. Nada mais, nada menos que ainda no Senado Federal da República, lá em Brasília, existe permanência de crucifixo nos tribunais brasileiros, né? Esse que eu estou mostrando para vocês é do Senado Federal. Então, nesse caso, nessa data que eu estou citando, numa reportagem da Folha de São Paulo, que é de 2008, uma corrente religiosa, se não me engano, dos evangélicos, quis fazer um movimento para que não houvesse símbolo religioso nesses ambientes, né? Não conseguiram, porque até hoje o crucifixo permanece lá. A gente vai em cartório, tem crucifixo, de modo geral, onde a gente vai em ambiente público tem. O que é o resíduo desse Estado teológico, né? Em todo lugar que é representado o Estado, parece que é obrigatório ter também um símbolo religioso. Bem, então, outro resíduo disso é a ocorrência de líderes que são, ao mesmo tempo, políticos e religiosos. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela é líder política, né, uma vez que ela é rainha do Reino Unido, mas, ao mesmo tempo, ela é chefe da Igreja Anglicana. O Papa é líder absoluto da Igreja Católica e ele é chefe do Estado do Vaticano, né? São resíduos ainda dos estados teológicos do horizonte civilizado. Bom, acabamos esse tópico, vamos para a expressão da mediunidade no horizonte civilizado. Mediunismo oracular. Olha, isso é muito bonito de estudar, não é? Porque é uma coisa muito particular desse horizonte. Então, nós vamos ver, primeiro, conceito de oráculo. Esse conceito é muito amplo, porque quase sempre ele refere o local, mas às vezes ele está dizendo, ele se refere à resposta da divindade, às vezes a figura do sacerdote que está lá no oráculo, não é? Então isso acaba mudando muito, mas quase sempre refere o local. Esse mediunismo oracular, ele tem uma força tão grande na cultura do horizonte civilizado que todo mundo consulta o oráculo. Reis, sábios, guerreiros, pessoas do povo, todos consultam o oráculo. Ninguém vai para uma batalha, para uma guerra, ou ninguém faz alguma coisa importante sem consultar o oráculo, né? Então, esse é um mecanismo muito forte dessa cultura. Um dos oráculos mais famosos, cujos destroços, cujos resíduos ainda estão lá na cidade de Delfos, na Grécia, é o oráculo em homenagem ao deus Apolo, né? O chamado oráculo de Apolo, ou oráculo de Delfos. E tem uma curiosidade em relação ao oráculo de Delfos, pessoal, que eu não estou me aguentando de não contar para vocês. Na vida de Sócrates, o grande filósofo, né, do século V e começo do século IV antes de Cristo, consta da história de Sócrates que ele foi ao oráculo de Delfos. Ele fez visita ao oráculo de Delfos. Chegando lá, a sacerdotisa, ou pitonisa, lhe disse que ele era o homem mais sábio que se conhecia.
Ele ficou muito impressionado com isso e ele resolveu testar isso, ele resolveu tirar isso a limpo. Então ele passa a andar pelas cidades, pelos locais e perguntar para cada pessoa. Ele dizia, me diga, por favor, o que você sabe fazer? Então alguém lhe dizia, eu sou artesão, eu sei trabalhar com o couro, eu faço sandálias de couro, eu faço outras coisas que as pessoas precisam. Perguntava para outro e dizia, eu sou agricultor, eu sei a época de plantar semente, eu sei a época de colher. E assim ele foi perguntando para um, para outro, e cada um sabia uma coisa. Ele chegou à conclusão, com isso, de que o que ele sabia era muito pouco. E daí nasceu essa frase célebre dele, só sei que nada sei, porque eu não sei o que os outros sabem. Não é? Então, ele tem o conhecimento dele, mas ele acabou concluindo que o que ele sabia era muito pouco, porque ele não sabia nada do que os outros sabiam. E disso ele tira uma conclusão fantástica do ponto de vista ético-moral, porque ele diz assim, o fato de cada um saber uma coisa nos leva a sermos interdependentes, um precisa do outro, e isso cria no ser humano a condição da humildade. Como eu não sei tudo e eu preciso do conhecimento do outro, isso faz com que eu me recolha a essa condição de humildade e reconheça que eu preciso do outro. Então, em outros locais da expressão de Sócrates, de maneira muito sábia, ele fala da tarefa compartilhada, né? Porque a mãe dele era parteira e ele acabou observando que o parto é uma tarefa compartilhada da parturiente com a parteira. E daí nasce a criança que ele simboliza metaforicamente como sendo conhecimento, quando ele faz a apreciação dessa metáfora no plano do conhecimento, né? E ele chama de maiêutica, a tarefa compartilhada. Então, até Sócrates foi lá ao oráculo de Delfos, né? Bom, esse mediunismo oracular do Horizonte Civilizado é também chamado de artes divinatórias. Por quê? A mensagem, olha a característica, pessoal, que interessante. No mediunismo oracular, a mensagem é pessoal e indireta. Por quê? Não se reconhece nos sacerdotes e sacerdotisas que ficam lá no oráculo, também chamadas as sacerdotisas de pitonisas, não se reconhece neles a figura de um médium. Pelo contrário, a mensagem é pessoal e indireta. Por quê? Os sacerdotes e sacerdotisas apenas interpretam sinais, geralmente vindos de elementos da natureza. Por exemplo, às vezes é a forma das nuvens, às vezes é um arco-íris que aparece de repente, às vezes é um trovão, um raio. E uma coisa muito interessante, vocês podem ver aqui na parte de baixo à esquerda, a disposição das vísceras dos carneiros, dos cordeiros. Eu estou mostrando para vocês aqui, bem na parte central da figura, tem uma alça intestinal que ela se enrola, né? Ela vai lá para o meio, chega lá no meio, deixa eu ver se eu ponho a seta aqui, ela vai indo, ela chega lá no meio, ela se enrola, volta e sai. Esse conjunto aqui é chamada alça espiral, o que em latim é ansa spiralis. O pessoal lá da faculdade veterinária, do meu grupo de anatomia, estudou a ocorrência de irregularidades da ansa spiralis. Por quê? Muito frequentemente, nos ruminantes, onde existe a ansa spiralis, às vezes esse desenho não é assim certinho. Às vezes a alça vem vindo, ela faz uma alça assim, ou ela faz um retorno antes, ela tem uma irregularidade. Então, o que os sacerdotes faziam? Ia lá um rei sabiá, ele vai para uma batalha, ele quer saber quais são os presságios, se é um bom presságio ou um mau presságio. Aí o sacerdote abria a barriga do cordeiro e olha isso daí. Se tivesse tudo certinho assim, ele falava, é um bom presságio. Então o rei ia todo feliz lá para a batalha, com a convicção de que ele ia vencer a tal da batalha. Quando existia uma irregularidade, já era um mau presságio, né? Então, na realidade, esses sacerdotes e as sacerdotisas interpretavam sinais da natureza. Por isso que a expressão da mediunidade, ela era impessoal e indireta, através do que Herculano chama de mediunismo oracular, né? Isso é muito bonito. Nesse horizonte ainda, para e passo com o estado teológico e com o mediunismo oracular,
acontece também uma expansão do psiquismo das criaturas. E aquele ser que era gregário no horizonte primitivo, evoluiu para ser social no horizonte agrícola, ele acaba assumindo a condição de ser ético-moral. Por quê? Porque existe a formulação de conceitos abstratos, de juízos éticos e morais, de princípios jurídicos. Pessoal, basta lembrar que muitos dos filósofos da Grécia Antiga, como é o caso de Sócrates, que eu falei que foi ao oráculo de Delfos, eles são citados nesse horizonte civilizado, né? Porque muitos dos conceitos de juízos morais acabaram vindo desses filósofos, não só da Grécia, mas do Egito, da Índia, da China, né? Então, esse horizonte acaba sendo muito rico. Outra coisa que nós vamos tratar no dia de hoje é o horizonte profético. Esse horizonte é o da individualização. Tudo que eu vou falar a respeito dele, nós vamos ver essa característica da individualização. Ou seja, da massa humana, de repente, começa a surgir um indivíduo que desponta no terreno da poesia, no terreno da filosofia, do moralismo e assim por diante. Então, todo esse horizonte é permeado por esse processo da individualização. Eu já falei em palestra anterior, tem um historiador que é muito famoso, já muito antigo, Arnold Toynbee, nas obras dele, ele diz assim: nesse processo em que existe a massa humana, por exemplo, vem lá do ser gregário, ser social e tal, de repente começam a surgir indivíduos. Então ele fala, são as minorias criativas. Aparece um indivíduo, por exemplo, lá na Grécia apareceu Tales de Mileto, começou a fazer uma proposta diferente, a pensar diferente, vieram alguns discípulos dele, formaram uma minoria criativa, que acabam propondo à comunidade uma nova forma de pensamento e de conduta, né? Então, esse terreno profético, ele é muito fértil na individualização, ou seja, no surgimento de minorias criativas. Então, diz Herculano Pires, surgem os sábios, os místicos, os filósofos, poetas, né, profetas, que nós encontramos na filosofia grega, no misticismo hindu, no moralismo chinês e assim por diante. Esse horizonte é muito bonito, é muito rico. Então, Herculano Pires, no livro Espírito Tempo, para valorizar esse processo de individualização, ele diz o seguinte, olha, ele diz assim, o ser humano do horizonte profético toma consciência de si mesmo, da sua potencialidade individual, e vai rompendo as malhas do rebanho. Olha que expressão mais bonita, né? Porque quando o indivíduo está imerso, né, no que eu chamo da massa humana, ele faz assim, ele pensa como todo mundo pensa, ele age como todo mundo age, principalmente quando ele está em grupo, né? Ele age à maneira do grupo, ele não tem escolha própria, ele não tem vontade própria, ele vai agindo, como a gente diz, né? Maria vai com as outras. Então, Herculano valoriza isso, porque ele fala, olha, ele vai rompendo as malhas do rebanho, aprende a pensar por si mesmo, a escolher, a julgar, não se submetendo mais aos moldes coletivos. Olha que coisa bonita, né? E ele termina essa frase dizendo, liberdade é o termo. O indivíduo se liberta das malhas do rebanho. É a individualização. Ele reconhece os valores dele próprio, né? Bom, vamos ver nesse horizonte como é que a mediunidade se manifesta. Ela se manifesta de uma maneira muito bonita. Porque, como vocês viram no horizonte anterior, que era o civilizado, era o mediunismo oracular, não era? A mediunidade se transmitia de maneira impessoal e indireta. Aqui não. A mediunidade é personalizada, é o indivíduo que é médium. Ele não era reconhecido como médium naquela ocasião, mas ele é um médium com várias potencialidades, e ele é o indivíduo que entra em contato diretamente com o Senhor. Então, o indivíduo que, no exercício da mediunidade, ele é símbolo do horizonte profético, é o profeta, os profetas do Velho Testamento, né? Tem uma relação direta e pessoal com o Senhor, que ele considera o Deus, né? O seu Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, enfim. Desde Abraão, toda a descendência dele tinha relação direta com o Senhor, ou seja,
tinha uma forma de representação de mediunidade personalizada, individualizada, né? E Emmanuel, no prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, que eu já citei em palestra anterior, ele diz o seguinte, e tudo isso está citado no primeiro livro do Velho Testamento, no Gênesis. Ele fala que Isaac, descendente de Abraão, o Espírito lhe aparece e lhe fala, né? Jacó viu e ouviu o Senhor em sonho. Moisés, apareceu a ele o anjo do Senhor em sarça em fogo que não a consumia. E ainda Moisés, o recebimento do decálogo, né? Então o Velho Testamento é todo eivado de manifestação mediúnica já personalizada, né? Isso é muito bonito. Aliás, Moisés, a gente lendo a história toda de Moisés lá no Velho Testamento, a gente vê que ele tinha vários tipos de mediunidade. Olha, por exemplo, apareceu o anjo do Senhor, né? A sarça, ela aparecia em fogo e esse fogo não a consumia. E depois o recebimento do decálogo naquelas 2 tábuas da lei, né? Então Moisés foi um médium extraordinário, com vários tipos de mediunidade, já personalizada e individualizada. Bem, então não é demais lembrar, eu já falei isso em palestras anteriores, que Herculano faz uma análise dizendo que os antigos haviam feito desses espíritos entidades especiais, divindades, né? Ainda na época do politeísmo. Então ele fala, no mediunismo do Velho Testamento, o Senhor, ele, na realidade, ele representa o Senhor do Velho Testamento, entidades espirituais de diferentes níveis evolutivos. E eu concordo muito com isso, porque se vocês virem o 3º livro do Velho Testamento, Levítico, ele é todo de regras e regulamentos para holocaustos e sacrifícios, né? Então é assim, se o indivíduo fez alguma coisa assim, que não é muito grave, então a recomendação é sacrificar uma pomba. Se já foi uma coisa mais grave, então é um cordeiro. Se foi uma coisa muito grave, então é um bovino jovem inteiro, né, ou seja, não castrado, e a recomendação é de que o animal seja sacrificado e o seu sangue seja espargido no altar. Então você imagina que grau, que nível evolutivo desse espírito, ele precisa dessa vivência de que seja sacrificado o animal e seja o seu sangue lançado fora, né? E a gente hoje entende, na linguagem das vibrações espirituais, que o que essa entidade espiritual precisa é usufruir o fluido vital que emana dos animais que são sacrificados. André Luiz fala muito bem isso, dizendo que nos dias de hoje amontoam-se nos matadouros muitos espíritos de baixo nível evolutivo, exatamente por vivenciarem, aproveitarem-se do fluido vital que emana dos animais que são lá abatidos, né? Então, Herculano faz um comentário muito, muito oportuno em relação a isso, de que os antigos haviam feito desses espíritos entidades especiais. E uma curiosidade, é só uma curiosidade, porque quando estudando isso, eu vi essa expressão, profetas maiores e menores. Eu falei, meu Deus, mas que discriminação, né? Será que tem profeta que é mais importante do que o outro? Mas depois, lendo com mais cuidado o texto, eu vi que esse adjetivo, ele se refere à extensão do texto escrito que é deixado no Velho Testamento. Os profetas maiores são aqueles que têm um texto muito grande, e são poucos. Isaías, Jeremias, inclusive, tem Jeremias, depois tem Lamentações de Jeremias, é outro capítulo. Ezequiel e Daniel. E dos profetas menores, que têm um texto menor, então são muitos. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? É uma curiosidade que eu quero passar para vocês. Bem, quando esse ser, no horizonte profético, ele se individualiza, ele também individualiza a divindade. Porque lembra lá para trás que o Olimpo politeísta era representado à imagem e semelhança das famílias humanas? Agora não. O ser se individualizou, ele também individualiza a divindade, né? Surge, então, o monoteísmo. O monoteísmo, eu tive vendo nas minhas anotações todas,
existe já uma referência em muitos séculos antes de Cristo a respeito de conceitos de um ser único, né? De um criador único. Mas, digamos assim, em termos de religião institucionalizada, de cultura religiosa, o judaísmo ele tem uma força muito grande nisso, né? Então, principalmente através de Moisés, essa questão do monoteísmo, de um Deus único, ela acaba se fortalecendo muito na religião judaica, no judaísmo, né? Bom, chegamos ao horizonte espiritual. Vocês se lembram daquele processo de racionalização que vem desde o horizonte primitivo? Então, o indivíduo é observador do concreto, depois ele passa a pensador, ele vai transferindo as coisas da vivência do concreto para as categorias da razão. Nesse horizonte espiritual, que Herculano coloca, acrescentando aos outros horizontes, então se completa esse processo de racionalização. Por quê? Porque o ser humano ele passa a entender que a sua verdadeira natureza não é do corpo, não é da matéria, não é do concreto. A sua verdadeira natureza é no terreno do espírito, não é? Portanto, no terreno da espiritualidade. E o que eu vou falar para vocês está no livro A História do Espiritismo, do escritor, que todos já conhecem de outro tipo de assunto, né, que é Conan Doyle. Bom, então eu vou começar mostrando para vocês o surgimento do chamado espiritualismo moderno, que já inaugura o horizonte espiritual. Então nós vamos lá para os Estados Unidos, no estado de Nova York, o ano de 1847, lá na cidade de Hydesville, a família do senhor John Donald Fox se muda para essa cidade, para uma casa que já tinha a fama de ser casa mal assombrada. Então, dessa casa, os antigos moradores falavam que existiam ruídos, arranhaduras, barulho, parecia arranhadura em parede, umas coisas assim. Mas a família mudou para lá no começo do ano e ficou tudo calmo. Mais um pouco, passaram-se uns meses, né? Em março, fevereiro, março, começaram os ruídos de novo, especialmente algumas das filhas, especialmente a Margarete e a Kate, que eram adolescentes, elas então ouviam os ruídos e elas começaram mais por brincadeira a falar, tem alguém aí, tem algum fantasma aí? Se tiver, bate 2 vezes. Aí ouviam-se 2 batidas. A mãe, que também se chamava Margarete, ela acabou se interessando por aquilo e ela começou ela mesma a dialogar com essa pretensa entidade espiritual, né? E ela começou a perguntar quantos filhos ela tinha, e ele começou a dizer, a perguntar uma coisa ou outra, até que ela começou a chamar os vizinhos, e na data de 31 de março de 1848, portanto, quase um ano depois da mudança da família para essa casa, um espírito, ele completa a sua comunicação, dando o seu nome, que era Charles Rosna, dizendo que ele era um mascate, ele era casado, ele tinha acho que 37 ou 38 anos, tinha 5 filhos, e que ele havia sido assassinado naquela casa, e que o corpo dele estava enterrado no lugar da adega, na adega. Bom, aí quando aquilo surgiu, os vizinhos viram tudo, fizeram uma escavação na casa, não encontraram nada que fosse conclusivo. Bom, vamos ficar com essa história guardada no bolso do nosso colete. Nessa mesma data, de 31 de março de 1848, o médium americano Andrew Jackson Davis deixa registrado em seu diário o seguinte: esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face, e ouvi uma voz dizer, irmão, um bom trabalho foi começado, olha, surgiu uma demonstração viva da interferência dos espíritos no mundo material. Olha, na mesma data em que o espírito Charles Rosna conseguiu se comunicar com a família Fox, né? Nessa mesma data, esse médium norte-americano deixa registrado em seu diário isso. E ele passa a entender com isso, comenta o Conan Doyle, que ele percebe também vibratoriamente que um fato importante se anunciava no sentido de que os espíritos iriam se manifestar influenciando o mundo material, iriam se mostrar para o mundo material. Bom,
Essa data, então, de 31 de março de 1800, de 31 de março de 1848, ela ficou sendo considerada como já vou pôr aqui, como o início do espiritualismo moderno, por conta disso, porque por o caso das irmãs Fox, né, do Charles Rosner, e também do registro que ficou no diário do médium Andrew Foxell Davis. Bem, uma coisa interessante é que o codificador da doutrina espírita faleceu nessa data também, 31 de março, não de 1848, né, muito depois, 1869, mas é uma coincidência que não deixa de ser curiosa, né, o fato de Allan Kardec ter desencarnado exatamente nessa data de 31 de março. Bom, então, nesse mesmo ano de 1848, em que o Charles Rosner se manifestou para a família Fox, em que o Andrew Jackson Davis deixou registrado em seu diário, nesse ano também, isso está relatado na obra Iniciação Espírita de Allan Kardec. Pequenas mesas rodopiavam pelos salões americanos. Era o chamado fenômeno das mesas girantes. Começou nos Estados Unidos, na presença de certas pessoas, que não sabemos que são médios de efeitos físicos, né? As pessoas não falavam isso, mas nós sabemos que são. Então, nos Estados Unidos, esse fenômeno que era um divertimento de salão, o pessoal se divertia, esse divertimento foi para a França, depois para toda a Europa, né? Como divertimento de salão. Observe bem, isso foi em 1848. Bom, ficou lá pela França, pela Europa. Em Obras Póstumas, Kardec conta o texto conta que um intelectual e pedagogo francês, professor, escritor, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele toma conhecimento desses fenômenos aos 50 anos. Esse era o ano, acho que de 1856. Logo para frente tem essa informação. Ele vai a um fenômeno desse, ele observa que a mesinha, chamada lá de Guéridon, responde às questões formuladas. Então ele fala, não é possível que uma mesa tenha inteligência, tenha nervos, né, e possa agir como um ser inteligente que responde às questões. Ele começa a perceber, então, que nesse simples divertimento de salão, que todo mundo se divertia a custa disso, ali tinha alguma coisa muito importante. Ele passa, então, a se interessar por buscar a razão do fenômeno, e ele pergunta, já para as mesas, quem responde as perguntas? E a mesa responde, nós, os espíritos. Ele começa, então, a frequentar umas reuniões na casa do senhor Baudin, né? Então, são reuniões mediúnicas, duas das filhas do senhor Baudin, adolescentes que eram médiums, passam também a fazer parte desse fenômeno, e ele passa a questionar os espíritos, e com diversos médios, não só com essas duas, mas ele escreve para amigos dele de vários lugares, e acaba, então, vindo informações de vários lugares sobre a mesma pergunta. É o que ele chama de universalidade do conhecimento. Tornam-se evidentes, então, para o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, algumas coisas. A primeira delas, a existência de um mundo invisível, que ele chama de mundo dos espíritos. E ele faz uma apreciação muito bonita, comparando a existência desse mundo invisível dos espíritos com a existência do mundo invisível dos micróbios, que a gente não vê e só vê através de um intermediário, que é o microscópio, que é falível, e quem olha o microscópio também é falível. Então ele fala, a existência do mundo dos espíritos também só foi possível através do intermediário, que é quem? O médium, que é falível, porque todo ser humano ele tem o conhecimento compatível com o seu nível de evolução cultural e moral, não é? Então, outra, para ele, torna-se evidente também o fato de que os espíritos desencarnados, que habitam o mundo invisível, sendo a alma dos homens, nada possuem, nem a sabedoria, nem a ciência integral. Então, ele cria o conceito da falibilidade dos espíritos. Olha, pessoal, dentro do meio espírita, eu tenho percebido muita dificuldade dos companheiros, às vezes dentro da doutrina, mesmo trabalhadores, em aceitarem a falibilidade dos espíritos, não é? Por isso que Kardec colocou o método racional, a razão permeando toda a nossa análise de tudo.
das comunicações de psicografia, de psicofonia, o que está escrito em livros, tudo precisa passar pela nossa razão, porque todas as informações provêm de espíritos que cada um com seu nível evolutivo, cultural e inclusive moral, né? Então ele faz essa apreciação que é muito importante. Então, esse pedagogo, literato francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele então codifica esse conhecimento, dando a ele uma estrutura de ciência, uma vez que ele usou como método a razão, ciência de observação dos fatos mediúnicos e de busca de suas causas e explicações, né? Ele fala também que tem um aspecto filosófico, que faz a análise do significado do conhecimento trazido pela ciência. E tudo isso tem consequências morais, né? Que dependem do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha. E Kardec entendeu que esse conhecimento todo, ele tinha que beneficiar o ser humano, não era um conhecimento só teórico. Então, ele organiza isso de tal maneira que ele tenha consequências morais. Então, ele pergunta aos espíritos, qual foi o indivíduo mais evoluído, o espírito mais evoluído que já encarnou aqui no planeta para nos servir de guia e modelo? E os espíritos respondem, veio de Jesus, né? Então, Jesus é a referência do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda as chamadas consequências morais do nosso conhecimento e do aspecto filosófico. Bom, então o que a doutrina espírita veio esclarecer de maneira assim fantástica? Que o espírito comunicante é sempre de natureza humana. Sejam esses espíritos familiares, que vêm às vezes nos encontrar, amigos, entidades necessitadas de auxílio, não é? Eu sempre cito o caso da minha irmã lá de Uberlândia, a Regina. Ela é doutrinadora, e ela tem uma capacidade muito grande como doutrinadora, ela é muito acolhedora. Ela conversa com os espíritos necessitados em trabalhos de desobsessão 2 vezes por semana há mais de 30 anos. Então ela fala como a doutrina vem esclarecer que esse espírito está se comunicando, às vezes ele vem com problemas, ele vem chorando, ele vem pedindo auxílio, ele vem nos ensinando as suas vivências, né? São entidades necessitadas, precisando, portanto, de auxílio. Sejam entidades orientadoras, né? Quantos espíritos vêm nos aconselhando, nos orientando, mas seja qual for a categoria desse espírito comunicante, ele é sempre de natureza humana. Por que eu estou reforçando isso? Porque tem correntes religiosas que também trabalham com o fenômeno mediúnico de maneira disfarçada e acham assim, que o indivíduo, que a entidade que está se comunicando, ela é de natureza ou divina, é o Espírito Santo, ou de natureza demoníaca, né? Não admitem que seja um espírito de natureza humana, é um ser humano desencarnado. Então, a doutrina espírita tem muitos ensinamentos importantes, mas esse básico de que o espírito comunicante é de natureza humana é de uma profundidade assim ímpar, né? De uma profundidade ímpar. Bom, o que mais que a doutrina espírita vem nos trazer aí? Por exemplo, quando a gente analisou o horizonte profético, que característica tinha o Deus bíblico, né, do horizonte profético? Ele era autoritário, vingativo, sanguinário, guerreiro. Por exemplo, quando Moisés ele desce da montanha com as 2 tábuas da lei, ele ficou lá muitos dias, ele chega lá no povo dele, e eles estavam tão necessitados que eles voltam a pegar ouro de todo mundo e constroem um boi Apis, que era uma das divindades do Antigo Egito, né? Quando eles estavam lá no Egito. Ele fica tão enfurecido, Moisés, vocês podem ler o texto bíblico, que ele manda que sejam exterminados todos os que tenham participado dessa atividade. E acaba sendo uma noite violenta, sanguinária, né? Então, porque esse Deus de Moisés, inclusive a própria mediunidade de Moisés favorecia isso, esse Deus ele era autoritário, tanto que nos 10 mandamentos, você pode ver pelo nome, 10 mandamentos, né?
Então, era assim, você vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Aliás, dos 10 mandamentos, eu acho que 7 são imperativos negativos. Não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás, não isso, não aquilo, porque o nosso nível evolutivo era assim, né? Então, é o que a gente faz com criança muito pequena. Você está lá no alto de um prédio, a criança chega perto de uma janela, você fala, não, não fica perto da janela, não põe o dedo na tomada, não chega perto do fogo, né? Então, é o desligativo. O próprio Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés também era um Deus bíblico, né? O que depois todo esse horizonte espiritual vem nos trazer? Ele vem nos trazer um Deus evangélico, né? Então, que é amoroso, que é justo, misericordioso, pacífico, é o Deus trazido por Jesus, né? A figura de Deus Pai. Então, tudo isso vem no horizonte civilizado. A lei de oração, no horizonte primitivo, ou tribal, que eu falei logo na parte 1 desse nosso trabalho, eu falei que aquele homem primitivo, às vezes pelo temor, ele passava a ter uma admiração e uma reserva em relação, por exemplo, a uma pedra muito grande que de repente rolou do alto da montanha e matou um dos seus companheiros, uma árvore muito grande, um animal que voava a grandes alturas, ou que tinha uma força superior a dele. Então, ele passou a ter, então, essa adoração à pedra, à planta animal, né? Ou seja, litolatria, fitolatria, zoolatria. Depois, no horizonte espiritual, quando já se completa esse processo de racionalização do concreto para o abstrato, o que nós consideramos em relação a Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, olha, de pedra, né, a nossa referência divina passou para a inteligência, passou para o plano do abstrato. Também, nesse plano do concreto, em relação ao batismo, Pedro ainda admitiu o batismo do corpo, batismo no plano da matéria, do concreto, através da água da circuncisão, enquanto Paulo, já no terreno da espiritualidade, ele admitiu o batismo como sendo representado pela elucidação evangélica. Então, eu gosto muito desse tema, pessoal, eu trabalho nele com muita alegria, com muita satisfação, porque ele traz para a gente essa compreensão de que o nosso psiquismo, que estava lá ainda no horizonte primitivo, ele foi crescendo, ele foi... Por isso que Herculano usa essa expressão, né, horizonte, porque a cada passo que a gente dá no processo evolutivo, nós vamos aumentando o nosso horizonte, ele vai se expandindo, né? Então é muito bonita essa visão do batismo, em que Pedro ainda estava no terreno material, né? Era o batismo do corpo, da água da circuncisão, e Paulo, já com a sua vivência despertada para a espiritualidade, ele já entendia que o verdadeiro batismo é o do espírito e não do corpo. E o verdadeiro batismo do espírito se faz pela elucidação evangélica. Isso é muito bonito, né? Eu acho isso muito bonito. Bem, o fenômeno mediúnico, ele sai do plano do místico, do misterioso, do simbólico, do mítico, do ritualístico, do mediunismo primitivo. E agora, no horizonte espiritual, ele vai para o plano do racional. O fenômeno pode ser observado, pode ser estudado, não é? Pode ser relatado. E ele revela esse princípio da imortalidade do espírito. Então, esse horizonte, ele desperta para a gente todo esse tipo de conhecimento, né? No horizonte espiritual, então, esse processo que acaba se completando, vocês se lembram que eu falei lá no começo do fenômeno das irmãs Fox, em Hydesville? Isso foi em 1848, né? Bom, naquela ocasião não acharam o cadáver do Charles Rosner. 56 anos depois, em 22 de novembro de 1904, é que essa casa já estava muito velha, ela estava abandonada, e crianças iam brincar lá. E 2 meninos um dia brincando lá, eles viram nos escombros da casa que na adega tinha que, segundo alguns relatos, uma parede dupla. E o esqueleto do Charles Rosner estava lá com a mala do mascate, né? Então eles encontram o esqueleto, a população é chamada, os vizinhos, eles vão lá e acabam encontrando o esqueleto, e a mídia de todos os países faz um trabalho de muita expansão desse relato, né?
Então, esse fato de ter encontrado o esqueleto do Charles Rosner, que há 56 anos, através da tipologia de pancadas e de ruídos, tinha se manifestado, a família Fox, ela passa a ser entendida como comunicação entre vivos e mortos, como fato, não é? Então, sai do período do coisa do misterioso. Em 1904, a doutrina espírita já estava consolidada, né? Porque a primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857, né? Então, isso aqui vem confirmar toda essa coisa que Kardec trabalhou. Bom, eu fiz aqui no meu computador, fiz um esforço e criei essa figura para mostrar para vocês, então, o resumo de tudo que nós fizemos no estudo dos horizontes todos, né? Do primitivo, do agrícola, civilizado, profético e espiritual. Então, vamos lá. Então, o processo de racionalização, que é a transferência de vivências do conteúdo do concreto para o abstrato, para o mundo das ideias, para a espiritualidade. Vimos o horizonte tribal, agrícola, civilizado, profético e espiritual. O ser gregário passou à condição de ser social, ser ético, ser moral e ser espiritual, né? Depois, toda a nossa cultura de adoração da divindade, ela passou da litolatria, fitolatria, zolatria, né, para os mitos e fetiches, que nós vimos bem no horizonte agrícola, depois para deuses mitológicos, depois para o Deus bíblico, Deus de Moisés, e depois, finalmente, para a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E também eu fiz a mesma análise em relação às formas de manifestação da mediunidade através dos tempos. Então, lá naquele primeiro horizonte, mediunismo primitivo, o fenômeno mediúnico acontecia de todas as maneiras, como nós vimos. Tinha aparições, vidência, audiência, materialização, ectoplasmia, mas era um fenômeno que acontecia sem nenhuma análise racional. Nem sabiam que aquilo era fenômeno mediúnico, né? Depois, o mediunismo do Velho Testamento, através dos profetas, o mediunismo oracular no horizonte civilizado, depois a mediunidade personalizada, voltam os profetas a serem referidos aí, né? E, finalmente, a mediunidade racional, personalizada, individualizada, e entendida como fenômeno que pode ser estudado e pode ser relatado, né, pessoal? Com isso eu encerro, então, esse nosso trabalho, esse nosso estudo, referindo outra vez para vocês, que esse meu estudo foi baseado principalmente no livro O Espírito e o Tempo, do professor Herculano Pires, cuja leitura eu recomendo. Um abraço, viu?